Vou tirar seu compartilhamento por enquanto, viu, Wesley? Depois eu te devolvo. Para eu compartilhar aqui. Compartilhar o som. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Silencio o pessoal. Só botar o colchãozinho dele lá na área. Gato. Calma. Ok. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando essa música que fez com que nós pudéssemos nos harmonizarmos um pouco mais, nós vamos elevar o nosso pensamento até o Pai Criador. E todos juntos, em uma só vibração, comecemos por agradecer. Obrigado, Pai, por tudo de bom e de maravilhoso que Tu nos ofertaste neste dia de hoje. Obrigado pelas bênçãos, pelas graças, pelas dádivas. Obrigado, Senhor, pela harmonia deste momento que estamos vivendo. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, no intuito de aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Na certeza de que Tu se faz presente em nossas vidas, nós, Senhor, vamos dar início a mais um estudo do nosso Centro de Espírita de Evangelização, Eurípides Barçanuvo. Olhai, protegei e amparai a cada um dos irmãos que não puderem vir nessa noite, mas que sejam eles
todos amparados e protegidos por Ti. Nos ilumine, nos dê força, sabedoria, para entendermos tudo que for dito, que for lido nessa noite. E que juntos possamos vibrar positivo para que o nosso irmão, que veio trazer a mensagem para a gente, possa ter êxito em sua palestra. Obrigado mais uma vez, Senhor, e esteja sempre conosco. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. A gente costuma dizer, às vezes, assim, que evitamos, às vezes, de fazer a apresentação por pessoas, né, que já são queridas nossas, mas é difícil estar aqui e não falar desse irmão que vai apresentar para nós hoje, né, essa palestra. Hoje, o Wesley Branquinho, né, que de branquinho, pelo visto, você pode observar, não tem nada, né, mas é o Wesley Branquinho. O Wesley é um irmão que já trabalhou conosco muito tempo em nossa casa de oração, já foi evangelizado na nossa casa, já foi evangelizador na nossa casa, foi membro da mocidade, e na época que ele era membro da mocidade, era uma mocidade muito ativa, muito esperta, muito polivalente, e hoje, com muita honra, nós estamos recebendo ele aqui, com o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. E todos juntos agora vamos vibrar para o nosso irmão, para que ele possa ter êxito no seu trabalho. Muito obrigado. Wesley, você está com a palavra. Obrigado, Luiz Cláudio, né? Obrigado, Sileni, pela oportunidade. E eu quero aqui cumprimentar todo mundo, né? Todos, né? Dona Rosa, Eurito Jerônimo, Euripa, né? Tia Ana, Newton, né? A Marina aí está entrando também, minha irmã, né? Luiz. E é com muita emoção, né? E muita gratidão que eu tenho essa oportunidade de trocar ideias, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em busca, né? De valores eternos, valores em que deixamos um pouco de lado, né? Os valores materiais, mas em busca de valores espirituais. Porque os valores materiais são importantes também, porque é com eles que nós desenvolvemos uma série de competências, cumprimos as nossas obrigações, né, perante a nossa sociedade, os nossos lares, mas jamais podemos esquecer, né, dos valores que vamos levar, né, após o túmulo, né, vamos dizer assim, porque esse é um momento, vai ser um momento em que vai chegar, né, chega para todos nós, e o que vamos levar? Essa é a grande pergunta, né, que deve, né, ser feita diariamente por todos nós. O que vamos levar quando o momento fatal chegar, né? Então, eu agradeço a oportunidade para que nós possamos trocar ideias sobre isso. É com muito, como eu disse, com muita emoção para mim, porque essa casa de oração é o meu berço, né? É onde que eu tenho os irmãos de eternidade, porque nós nos encontramos, né? Não à toa, crescemos muito, desenvolvemos muitas coisas juntos, e após essa oportunidade de encarnação, com certeza vamos nos encontrar e a conversa vai ser a mesma. Sileni, está tudo certo aí? Para fazer o compartilhamento, né? Então, eu vou compartilhar aqui algumas imagens para poder a gente, então, fazer esse bate-papo. Pronto. Então, está todo mundo vendo aí? Está tudo certo aí, Cláudio? Luiz Cláudio? Beleza, eu estou então, vendo. Pronto. Então, nós vamos falar sobre esse tema. E eu espero, né, que nós possamos compreender bem essa questão, porque o foco que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos falar, né, que nós vamos discutir, é um foco mais ligado a esses valores espirituais, e nós vamos tentar compreender o que significa a inteligência
que significa, na verdade, as faculdades que nós temos? Faculdades diversas, mas nós vamos falar mais sobre inteligência. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Não podemos esquecer que ele está num capítulo dito: bem-aventurados os pobres de espírito, que está, né, escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus assim disse. Vou ver aqui. Opa, deu certo. O que é o conceito, né, de pobres de espírito? Quem são esses pobres de espírito? Isso é importante a gente analisar, porque muitas vezes a gente não compreende o que Jesus quis dizer com pobres de espírito. Seria uma expressão pejorativa, né? O que significa isso? Trata-se, na verdade, de uma bem-aventurança em que Jesus Cristo, a partir da linguagem cultural de sua época, encarnada aqui nessa terra, ele aponta para aqueles espíritos predispostos ao enriquecimento espiritual, em contrapartida aos pobres materialmente, que necessitam de recursos materiais. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente fala o seguinte, que Jesus veio para os pobres, né? Para aquelas pessoas humildes, né? de recursos materiais, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, Jesus veio para os pobres, mas não os pobres em recursos materiais, mas os pobres de espírito, que, na verdade, eram aquelas pessoas que estavam abertas, predispostas ao enriquecimento espiritual, porque muitas vezes nós não estamos com o nosso espírito aberto, nós não estamos dispostos a modificar as nossas más tendências, nós não estamos dispostos a mudar os nossos hábitos, porque é muito difícil mudar hábitos, é muito difícil fazer determinadas mudanças, e por isso não temos tanta predisposição. Às vezes temos até vontade, mas não temos o ânimo necessário para essas modificações. E Jesus nos convida, inclusive hoje, mais de 2000 anos depois da sua vinda aqui à matéria, e continuará nos convidando para que no momento adequado, em que nós tivermos o nosso espírito predisposto, é que nós vamos compreender uma série de suas lições. É importantíssimo, então, a gente compreender isso. É importantíssimo a gente, então, entender que Jesus veio para os pobres de espírito, para aqueles, então, que estão predispostos ao enriquecimento espiritual, ou seja, de valores além da matéria. E é interessante a gente observar, quando a gente faz a leitura do Evangelho, em qualquer, né, de suas lições, que o Evangelho nos chama a atenção a todo momento para a busca de valores além da matéria. Além da matéria. E é justamente, né, esse chamado que é o que Jesus se refere quando ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, aqueles que estão predispostos a enriquecer, né, de valores além da matéria. Esse enriquecimento espiritual só é possível mediante o exercício da humildade. A humildade é o caminho. E do que se trata a humildade? O que é a humildade? Humildade é baixar a cabeça? Humildade é silêncio? É sinônimo de silêncio? A humildade é o quê? Né? Como dizia minha avó,
Ser humilde não é ser bobo. E também é diferente você ser bonzinho e você ser bondoso. Então, são conceitos diferentes que a gente não pode confundir. E a humildade, na verdade, ela se relaciona ao contato com a terra, ou seja, com a base, o verdadeiro eu, com defeitos e qualidades. A humildade está relacionada a nós colocarmos os nossos pés no chão, não vivermos de ilusões fora da realidade, mas nós botarmos os pés no chão. Quem somos nós? A busca desse autoconhecimento. Quem somos nós? O que eu estou fazendo aqui? Especialmente nós que estamos encarnados. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo? Quando eu terminar, né, essa jornada, o que eu tenho que levar? A partir do momento em que nós refletirmos sobre isso, vamos colocar o nosso pé no chão, olhar para nós mesmos e conhecermos quem somos nós, do que somos capazes, do que nós pensamos de verdade. E essa humildade, ela se contrapõe ao orgulho e à vaidade. Ao orgulho e à vaidade. Qual é o problema do orgulho e da vaidade? Qual é o problema? E tem um detalhe aqui importante. O orgulho e a vaidade são coisas fora da criação de Deus? Porque a gente, né, tem o hábito de entender que orgulho e vaidade são defeitos, são mazelas da nossa alma. Então, quer dizer que são coisas contra a criação de Deus, o orgulho e a vaidade? A inveja, por exemplo, a inveja é contra a criação de Deus? Quando nós estamos sentindo inveja, quando nós estamos sentindo ódio, isso é contrário à lei de Deus, assim como o orgulho e a vaidade? É interessante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes olhamos para essas emoções com preconceito. Mas nós não podemos esquecer que não há nada no universo que não seja criação de Deus. Então, o orgulho e a vaidade fazem parte da criação de Deus. O grande problema não é o orgulho e a vaidade, mas o seu excesso, a sua utilização de forma incorreta, de forma desequilibrada. Por isso, a importância de nós estudarmos, de nós refletirmos sobre toda a criação de Deus, sobre as nossas emoções. Quando nós sentimos a vaidade, quando nós sentimos orgulho, até que ponto que o orgulho está em excesso e não contribui para a nossa evolução? E até que ponto que, na verdade, devemos utilizar o orgulho como processo de educação, de alerta, de oportunidade de enxergar a realidade. Porque o excesso do orgulho e vaidade deixam as pessoas tão ocupadas com relação a valores externos que não permitem a autovisão. Então, quando temos esse sentimento de orgulho e vaidade em excesso, é a chamada de atenção para, pé no chão, humildade. Porque
eu preciso me atentar para o meu sentimento. Eu preciso me atentar para o que eu estou sentindo. Eu preciso me atentar para quem eu sou verdadeiramente. Que nesse meu orgulho eu estou discriminando uma pessoa, eu estou achando que eu sou melhor, mas espera aí, essa outra pessoa, ela é melhor do que eu? Ela é melhor do que eu? Será que ela não está no mesmo processo evolutivo e aquela carne, daquela cor que ela hoje veste, amanhã não pode ser a minha vestimenta? Então, pé no chão sobre, por exemplo, discriminação, preconceito, sobre os verdadeiros objetivos da encarnação, do porquê, inclusive, Deus está com uma vestimenta de cor branca, amarela, preta, ou qualquer outra, alta, baixa, masculina ou feminina. É um exemplo. E esse excesso de orgulho e vaidade, que não podemos olhar com preconceito, mas como instrumento de Deus para os alertas, para que possamos colocar o pé no chão. Isso nos chama atenção para termos a humildade, colocar o pé no chão e vermos realmente os nossos sentimentos. Mas de tudo isso que nós falamos, nós estamos aqui falando sobre os pobres de espírito, ou seja, pessoas que precisam, que estão predispostas a abrir o seu coração e a sua mente ao enriquecimento espiritual. A partir de quê? A partir de olhar para si próprio, de colocar o pé no chão, utilizar o orgulho e a vaidade como alertas para colocar o pé no chão para o autoconhecimento. E nesse momento vamos entrar no nosso tema da missão do homem inteligente na Terra, ou seja, a partir do momento em que sabemos que a busca é desse aprimoramento espiritual, o que vamos fazer com a nossa inteligência? Sabendo, então, que bem-aventurados são aqueles abertos, né, esse enriquecimento espiritual, ou seja, valores que vão além dos limites materiais. A revelação, a doutrina espírita, chama atenção sobre o propósito maior a ser traçado pelas pessoas dotadas de inteligência. Ou seja, a inteligência tem como finalidade a busca de enriquecimento espiritual. E o enriquecimento espiritual deve ser buscado através do trilho da humildade e não para o excesso de orgulho ou vaidade. Mas, para compreendermos a inteligência, né, e essa missão que detém, é necessário nós pontuarmos algumas questões. A finalidade essencial da reencarnação é o aperfeiçoamento. Primeiro, individual. Depois, dos jardins onde somos plantados. Esses jardins são a família, o trabalho, o nosso ambiente social e várias outras áreas, né, em que estamos inseridos. Considerando que essa finalidade primeira, tudo que dispomos ou não dispomos são instrumentos para o labor do aperfeiçoamento. Então, tudo que nós temos ou que nós não temos são instrumentos.
Para quê? Para o aperfeiçoamento. Olha que interessante. E aí a gente vai, então, começando a entender o que se trata de inteligência nesse contexto de busca do aprimoramento espiritual. Em que consiste, então, a inteligência? Dentre vários conceitos psicológicos, filosóficos e antropológicos, né, de inteligência, nós poderíamos delimitar que a inteligência é a competência que permite o raciocínio, a associação intelectiva, ou seja, nós fazemos associações do que é melhor, do que é pior, do que é mais adequado, do que é mais conveniente. A captação também de conhecimento, a capacidade, né, de nós captarmos e compreendermos conhecimento, e um certo equilíbrio das emoções. É a luz interna do ser. É a luz interna do ser. Percebam que por esse conceito, todos nós somos inteligentes. Porque temos, de uma forma ou de outra, mais ou menos, capacidade de raciocínio, de associações, de obtermos conhecimento, de decidirmos sobre o que é mais adequado ou não, o que é mais conveniente ou não, e também de trabalharmos o equilíbrio das nossas emoções. As nossas emoções de alegria, de tristeza, de raiva, emoções ligadas à vaidade, orgulho. Temos essa capacidade, e cada dia que passa, nós desenvolvemos essa competência um pouquinho mais, através do conhecimento, através das ações que a experiência da encarnação nos proporciona. Então, todos nós temos inteligência. O Evangelho, ele nos traz alertas. É importante atentar para não alimentarmos excessivamente a vaidade. Pois a vaidade, assim como o orgulho, vai nos cegar quanto ao ser, quanto à necessidade de aprimoramento do espírito, desperdiçando a oportunidade, ou seja, essa disposição intelectiva e orgânica. Porque a inteligência ela se manifesta também por predisposição orgânica. Porque se não tivermos a predisposição orgânica também, o espírito não consegue manifestar as suas capacidades de associações, de captação de conhecimento. Então, é necessário nos atentarmos para o excesso de vaidade. Porque se nós temos uma capacidade maior de associação, de captação de conhecimento ou de equilíbrio das nossas emoções, isso não significa que somos pessoas melhores e por isso devo estar acima de qualquer outra pessoa. Porque se nós deixarmos o excesso de vaidade se sobrepor, vamos nos cegar quanto ao nosso autoconhecimento, ou seja, vai nos faltar a humildade, e aí vamos perder a oportunidade de nos conhecermos. E se perdermos essa oportunidade, não vamos aprimorar as nossas más tendências e, por consequência, vamos perder a oportunidade de sairmos dessa vida melhor do que entramos. Esse é o primeiro alerta que o Evangelho nos traz. E existem outros alertas. O conhecimento e as faculdades possuem limites, ou seja, nunca
somos os mais inteligentes do universo. Nunca seremos os mais inteligentes do universo. Sempre teremos pessoas, espíritos à nossa frente. E, acima de tudo, a inteligência suprema estará nos desafiando a aprimorarmos os nossos conhecimentos, aprimorarmos as nossas potencialidades. Então, não precisamos sair por aí achando que somos ilimitados. Tudo possui limite. E mais, cada vez que crescemos um pouco, vamos descobrir coisas novas. Assim como a experiência de vida vai nos mostrando coisas novas. Um outro alerta: a inteligência é instrumento que, quanto mais afiado ou afinado, deve ser canalizado para atividades úteis. Olha que interessante, inteligência é instrumento. É instrumento. Nós, muitas vezes, confundimos o ser, o propósito, o nosso objetivo, com o instrumento. A inteligência nada mais é do que instrumento, não é finalidade em si própria. A inteligência, essa oportunidade de captar conhecimentos, essa oportunidade de fazer associações, né, de conveniência, de oportunidade, de equilíbrio das emoções, é instrumento. Não é necessariamente, não é a finalidade. Nós a temos para utilizarmos em prol, como eu disse lá no início, em prol dos nossos jardins, onde estamos inseridos para semear, para cultivar e para produzir. Outro alerta, então, que o mau uso do instrumento ocasiona a sua privação. Não por castigo divino, mas porque estamos envoltos sob a lei do progresso, a qual não permite estagnações ou destruições infinitas. Ou seja, se nós utilizarmos a nossa inteligência para destruições, para retrocessos em qualquer área, em qualquer jardim da nossa vida, ou seja, no eu, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento social, uma hora isso tem que parar. Isso tem que parar. Porque não é possível deixar que se estagne as coisas, com que se retroceda a evolução. Não é à toa que as lições evangélicas nos trazem que quando uma mão serve para praticar o mal, é melhor que fique sem ela, né? Essa lição geral. Na verdade, é que quando nós utilizamos um instrumento mal, uma hora ele tem que ser paralisado. Para quê? Para se atentar para o valor daquele instrumento, bem como afastar a venda que aquele instrumento se tornou, porque ele foi objeto de orgulho e vaidade, fazendo com que a pessoa não visse os seus valores, as suas tendências, impedindo o progresso espiritual. Porque se nós não pararmos para nos conhecermos, para não olharmos para nós mesmos,
para não frutificarmos nos jardins onde fomos colocados por Deus, nós, na verdade, estamos cegos e precisaremos ter a nossa venda retirada. Não nos faltam lições de advertência quanto às consequências do mau uso da inteligência, que é mero instrumento. Essas advertências existem, pois o objetivo divino é a plenitude do Espírito, apto a manusear todas as faculdades, instrumentos criados por Deus. Ou seja, Deus não vai nos privar dos instrumentos de aperfeiçoamento sem antes nos alertar. Isso se chama misericórdia. Então, quando há a privação, não é sem antes ter ocorrido a advertência. E a advertência está em todos os dias. Todos os dias, a vaidade, o orgulho, nos chama a atenção para prestarmos atenção nos nossos jardins, o que estamos verdadeiramente fazendo em cada área da nossa vida, cada área que fomos plantados. Por fim, atentemo-nos acerca da consciência do que estamos fazendo aqui, encarnados, bem como para que servem as faculdades, instrumentos a cada um disponibilizados. Ou seja, o que estamos fazendo aqui encarnados, enquanto encarnados, o que estamos fazendo aqui. E para que servem cada um dos instrumentos, não é beleza, não é para beleza, é para utilização. E a missão geral de sairmos da encarnação melhor do que entramos. Muitas vezes perguntamos qual é a minha missão de vida. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho função para nada. Eu estou com idade avançada. O que eu estou fazendo aqui? Ou eu não sirvo para nada? A missão de todos é sairmos dessa encarnação melhor do que entramos. E o primeiro desafio é a nossa melhora pessoal interior e desenvolvermos propósitos ligados a essa semeadura, desenvolvimento e frutificação nas diversas áreas em que fomos inseridos. O eu, a família, profissão, o social. Cada um de nós temos vários jardins para cultivarmos. Cada um tem família. Cada um aqui exerce funções como filho, como pai, como profissional, como cidadão. Em cada área temos esse propósito de desenvolvimento e frutificação, que é a nossa missão geral de sairmos melhor do que entramos nessa vida. E a inteligência, então, é um desses instrumentos para utilizarmos em prol desse aperfeiçoamento. Então, que possamos, então, compreendermos isso. Que inteligência não é beleza, é instrumento para cumprirmos essa missão na Terra. E que possamos, então, utilizarmos essa inteligência olhando para quem somos nós verdadeiramente. E utilizarmos isso a todo momento, para que possamos cada vez mais termos ela como instrumento de desenvolvimento. Eu quero agradecer e que Jesus esteja conosco
E um grande abraço, né, da minha família aí para todos. Aí, estou tentando voltar o som aqui, mas não estava. Muito obrigado, meu irmão, pela palestra. Neste momento, agora, nós costumamos abrir para questionamento, pergunta, e para as pessoas que queiram também contribuir um pouco mais aí. Então, está aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, a gente lê, ou pode estar fazendo a pergunta diretamente para o Wesley. Tudo bem, Wesley? Beleza? Fiquem à vontade, Certinho. pessoal. Não tem perguntas? Mas é sempre assim, quando a palestra é bem esclarecida, o pessoal, todo mundo fica aí. Aí, a Tiana nem pisca. Né, Tiana? A Tiana nem pisca. Não, é que, ó, a Daniela fica mostrar o neném. Oi, Wesley. Oi, Graça. Oh, eu só quero dar um oizinho. E aí, Daniela, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu pegar um outro ali para você ver. Pera aí, mãe, tudo vai. Um abraço aí para o William, né? Pois é, eu tô esperando aqui Olha só que maravilha, hein? Gracinha. Bom demais. Isso é muito bom. bebezão. William, quer falar alguma coisa? Só quero. Aí, Daniela. Não sei se está compartilhando aí ou ainda não? Tá compartilhando né? ainda. A Daniela mostrou, estou mostrando aqui minhas crias também, né? Ah, muito mais, beijo! Ai, Esses meninos que era tudo pequenininha, tá tudo com fio, oh, meu Deus. Pois é, agora mudou, né? É muito bom, graças a Deus. Que hoje vão ser os netos, né? É. Ixi. Wesley, eu queria só parabenizar você, cara, e falar que é uma honra te ouvir. Há muito tempo, muitos anos que eu não te ouvia. E é muito bom, né, assim, rever os amigos mesmo, que virtualmente a gente está prometendo aí se encontrar. Tem uns anos já, a gente não consegue, né? Pois é. Mas Nossa é muito Senhora. muito bom te ouvir. Cara, parabéns, tá? Deus te abençoe muito, muito. Oi, turma. Oi, Oi, Ilse. Oi, Tio. Tudo bem? Que honra tê-los todos juntos. Que bom. Beijo no coração de todo mundo. Beijo, Obrigado, beijo. obrigado. Ô Wesley, você falou a questão aí da vaidade, né? Realmente a vaidade, ela atrapalha em muitas coisas. A vaidade excessiva, lógico, né? Como você falou, né? E a gente vê, né, determinadas pessoas que na vida, né, no decorrer da vida da gente, digo mais particularmente de mim, que a gente às vezes presencia, né, pessoas que se acham tão inteligentes, tão cultas, e que acaba menosprezando, né, ou evitando de se misturar com se relacionar com determinadas pessoas que ela acha que não tenha o mesmo não tenho cultura para conversar com ela, né? Eu já me deparei algumas vezes com situações assim. E isso realmente é muito triste, porque a gente vê que é a vaidade, né? A pessoa se acha tão inteligente e a ponto de não se misturar com outras pessoas que julguem que não têm a mesma capacidade intelectual que ela, né? Só cumprimentar a Sirlene, né? Um grande abraço, a Sirlene também. Sirlene está aí. Mas é isso mesmo, sabe, Sirlene? É interessante, né? O William, ele sabe bem disso, sobre quando a gente analisa, né, essas emoções, né? A vaidade, a gente compreende, né, que a gente tem compaixão pelas nossas emoções, entendendo que as emoções são de Deus, tudo é criação de Deus. Então, a gente pode olhar a vaidade, por exemplo, sem julgamentos, mas como também um instrumento, né? E quando a gente não compreende bem a vaidade ou qualquer outro tipo, né, de emoção, da forma adequada, como instrumento de Deus,
ou seja, com preconceito, muitas vezes, a gente utiliza ele, às vezes, com excesso. E quando a gente utiliza com excesso, por exemplo, se a gente tem um desenvolvimento intelectual, a inteligência, né, essa capacidade de associações, a capacidade de obter conhecimentos, de equilíbrio das emoções, quando a gente tem isso em excesso e a gente coloca a vaidade em excesso, a gente coloca uma venda em nossos olhos. A gente não enxerga que aquilo tudo são instrumentos para a nossa melhora, para o nosso burilamento e também para a melhora dos outros jardins da nossa vida, que é a família, que é a profissão. Ou seja, como que eu vou utilizar essa oportunidade, esse instrumento de inteligência, de captação de conhecimento para melhoria minha. De eu olhar para mim e falar assim, olha, eu sou capaz disso. Eu sou capaz, né, de uma coisa ruim. Eu preciso melhorar determinada situação, determinadas capacidades. Eu preciso tirar determinada culpa da minha vida para seguir em frente. O que eu posso melhorar dentro da minha família? O que eu posso melhorar no meu trabalho? O que eu posso melhorar como cidadão? Ou seja, como que eu posso adquirir valores espirituais? E quando nós somos excessivamente vaidosos, às vezes por essa capacidade de inteligência, a gente não enxerga nada disso. Às vezes a gente vai buscar vantagens tão somente materiais. Tão somente materiais. E aí é o problema, que talvez futuramente tenhamos que ser privados da inteligência para que possamos, então, valorizarmos a inteligência em busca de valores eternos também, né? Então isso é bem interessante, a gente ter essa visão também que significa a vaidade. Não com preconceito, mas com compaixão. Eu trabalhei uma época com um médico que ele falava que o filho dele era muito assim retraído, mas porque o filho dele era muito inteligente e ele não conseguia se relacionar com as outras pessoas, entendeu? Porque o QI dele era mais alto do que, né, o normal, então ele não conseguia se relacionar. Aí, nesse caso, a gente vê que é uma questão, não é uma questão de vaidade, mas que é também essa questão que você falou do autoconhecimento, né? De talvez tivesse direcionado ele para um tratamento, para um acompanhamento, que fizesse com que ele se autoconhecesse para que ele pudesse aprender a trabalhar isso dentro dele, para aprender a interagir com as pessoas. Um grande abraço aí para o Abílio, né? Um grande Abílio. Mas o que você está comentando, né? Dentro desse estudo sobre a missão do homem inteligente na Terra, existem outros desdobramentos relacionados, por exemplo, à questão de autismo, à questão de Alzheimer, também essas questões de pessoas com essa capacidade muito rápida, né? De cognição, né? Ou seja, uma inteligência muito grande. Mas tudo isso, né, são formas, né, de manifestação orgânica e também de oportunidade espiritual, de manifestação da inteligência para o desenvolvimento de determinadas áreas, né? Então, até, como eu disse, o instrumento ou a ausência do instrumento são formas instrumentais para desenvolvermos determinadas competências. Por exemplo, pessoas que têm essa situação, né, às vezes é retraído, não consegue nem se relacionar, existe uma inteligência muito grande, né? É igual, por exemplo, no autismo, existem estudos que muitas pessoas têm uma inteligência muito grande, na verdade, às vezes tem o amor a ser desenvolvido, não só por ele, mas dentro do contexto familiar, para desenvolver outras competências, né? Então, realmente, a inteligência é um instrumento e ela vem
de diversas formas, ou menos, ou muita, para que haja esse desenvolvimento das diversas competências relacionadas a valores eternos. Quais são os valores eternos? Os valores espirituais, né? Os valores espirituais, ou seja, associar essa capacidade de inteligência com amor, essa capacidade de cultivarmos nós mesmos e também de contribuirmos para os outros jardins, né? Que é família, a sociedade, a comunidade que a gente vive, tanto essa comunidade terráquea, quanto depois a comunidade planetária, universal. Agora nós vamos passar a palavra para a Sirlene, que ela está querendo falar. Ela levantou a mão aí. Sirlene, fique à vontade. Boa noite a Logo todos. depois o Abílio. Wesley, que saudade, que bom revê-lo. Pois é, né? Saudade demais, Sirlene. Maravilha. Eu quero só um esclarecimento. O Wesley falou, depois a Sirlene reforçou, que o mal da gente ter a vaidade em excesso. A vaidade ela é maléfica em qualquer quantidade, não é não? Porque a vaidade é uma soberba que eu tenho. A soberba é um orgulho. Se eu tenho a vaidade, é porque eu estou acima dos outros. Então, a vaidade, ela é ruim, não é só excessivamente. A vaidade é ruim em qualquer quantidade, não é não? Nesse conceito que você está falando, Sirlene, que a gente está partindo do pressuposto, né, de que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se a gente disser que a vaidade em qualquer nível ela é ruim, então a gente diria que Deus criou uma coisa ruim. E na sua inteligência suprema, ele não criaria e não criou nada ruim, nada. Então a vaidade tem o seu lado bom, tem a sua medida boa. Por quê? Pelo simples fato de ter sido criada por Deus, que é a inteligência suprema, e que não criaria nada sem utilidade para o nosso aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente pode ver a vaidade, assim, aqui a gente pode, com a participação de todos também, pensar numa visão positiva da vaidade. Por exemplo, como instrumento de autopreservação, de cuidados, né? Por exemplo, uma vaidade bem equilibrada faz a gente, por exemplo, tomar banho, né? Tomar banho. E a questão da gente, por exemplo, tomar banho, fazer a barba, por exemplo, né? Pentear o cabelo. Isso ajuda a gente, por exemplo, a elevar o nosso moral, a nossa autoestima, para que a gente possa levantar e enfrentar a vida, enfrentar, às vezes, uma dificuldade que a gente está passando, né? É um exemplo aqui, né, que eu estou dando, que a pessoa assim, poxa, mas você está arrumando o cabelo, você está pintando o cabelo, você está fazendo a barba, você é muito vaidoso. Não, eu estou elevando o meu moral para eu dar conta de enfrentar a vida, né? No limite. Agora, quando a gente tem o excesso, ou seja, essa vaidade, por exemplo, passa do limite, por exemplo, dessa autopreservação, desse caminho de elevação do moral, né? Em que a gente vai começar a achar realmente que eu sou melhor do que todo mundo, né? Eu não tenho nada que me melhorar, por exemplo, que eu já sou ótimo, né, em tudo. Aí esse excesso que passa a ser prejudicial, né? Esse excesso. E mais, quando a gente está nesse nível de excesso, né, é uma oportunidade também, de repente, de parar e falar, poxa, peraí, qual o caminho que eu estou trilhando? Aonde que eu estou indo? Né? Aonde que eu estou indo? Às vezes, lá no consultório do William, né? Aí eu vou lá, eu falo umas coisas, o William fala, opa, olha aí, você tá se vendo assim, olha aí, sem um alerta
olha o que você está falando, né? Quantas vezes a pessoa está falando um negócio, e olha o que você está falando, né? Para quê? Para a pessoa ver o caminho que ela está trilhando equivocadamente. Então é isso, sabe, Sirlene? Então, assim, a visão sobre a vaidade de que, né, existem esses limites, o limite do excesso e o limite que é positivo, é partindo desse pressuposto que, inclusive, a vaidade é obra de Deus. Então, agora, o Abílio, você desistiu? Ou quer falar? Quer falar? Falo. Na verdade, eu queria prioritariamente dar o meu salve aí para o Wesley e para todos, né? E como é interessante a gente ver assim a vida correndo e a gente está aqui, né? Amigos de infância, Abílio, Wesley, William, Companheiro de jornada, né? Cláudio, E é jornada Tiana, mesmo, né? Eu lembro quando eu era criança e conheci vocês, eu lembro. Exatamente, então. E a gente está assim nesse reencontro e aí eu fico pensando assim, poxa, como alguns laços são fortes, né? Esse laço que a gente fez através desses estudos, né, que a gente faz, desse compromisso que a gente faz com os estudos de aprimoramento, de autoaprimoramento, ou de nos melhorar nossa postura em relação à sociedade, à humanidade, né, que é o espiritismo de uma certa maneira, como ele fortalece laços ao ponto da gente estar junto aqui depois de alguns anos, né? Não precisa falar detalhes, né? E fico feliz de você ter me reconhecido sem cabelo, Wesley, e falar foi que difícil, eu guardo muito na lembrança, para aproveitar o monopólio da fala, eu guardo com muito carinho na lembrança que o Wesley foi a primeira pessoa que começou a me visitar aqui em casa por minha causa. Assim, a visita era para mim. Talvez ele não tenha essa dimensão e tal, mas como isso é especial, como você é especial para mim na minha vida. Depois disso, a gente se visita, né? Depois vem o William, depois é Rodrigo, é todo mundo ali daquela... Mas o Wesley era o primeiro cara que vinha aqui em casa assim, não, eu vim conversar com o Abílio, sabe? E vinha conversar... Você não tem a dimensão, Wesley, de como isso foi significativo para mim na minha vida. Então, te guardo no coração com muito carinho e que bom a gente estar aqui nesse momento. E quanto a... Eu também tenho dúvidas muito parecidas aí a da Sirlene, que também está nesse rol aí, né, dos amigos de infância, em relação à vaidade, à medida, né, ao auto-amor, né, nossa autoestima necessária também, nosso amor a nós mesmos. E quando é que isso identificar, quando é que isso passa do limite ou não, né? Também, mas eu acho que entender essas significações é um dos desafios de estarmos aqui, né? Grande abraço, Wesley, que bom estar com vocês aqui, todos vocês, e é isso. Esse testemunho de companheiros de jornada, né? Que, como eu disse, eternamente, né? Até depois da morte nós vamos nos encontrar e estamos seguindo, né? Mas esse é um desafio, Abílio, né? Esses limites, né? Dentro da obra de Deus, da gente ter essa visão, inclusive sem julgamento das nossas emoções, para a gente compreender, né? O que nós estamos fazendo aqui. E a partir do momento que a gente não julga, né? As nossas emoções, a gente consegue aprimorar essa inteligência, porque a inteligência tem esse aspecto também do equilíbrio dessas emoções. Para quê? Para a gente utilizar melhor esse instrumento, né? Essa inteligência para o nosso aprimoramento. Porque muitas vezes a gente fica com preconceitos, né? Ou então com julgamentos, né? Depreciativos do que a gente sente, e a gente perde a oportunidade de usar a inteligência em prol, né, do caminhar, né, de sermos melhores hoje do que fomos ontem. E não tem jeito, o ontem não tem volta. Temos que ir para frente e utilizar a inteligência para seguir, né?
a inteligência nesse sentido, de conhecimento, inteligência de equilíbrio das emoções, né? E seguimos para frente, não com soberba ou porque eu sou melhor que os outros, não, mas de autoconhecimento e de contribuição para mim e para os jardins, né, que a gente pertence, né? Desculpa, eu estava falando para mim mesmo, tá? Eu estava aqui conversando comigo mesmo. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. É muita inteligência, muita inteligência para despertar. Eu fiquei aqui conversando comigo mesmo. Comigo mesmo, né? Vamos lá. Tá vendo a vaidade? Vamos lá. O William está com a palavra. O William também quer falar alguma coisa aí. Antes de tudo, eu queria elogiar aí a camisa laranjada do Abelho, uma camisa muito bonita, viu, Abelho? Sua camisa laranjada. Meu Deus do céu. Outra coisa, Wesley, assim, quando a gente fala de inteligência, a gente tende a pensar em inteligência cognitiva, intelectual, né? Mas a gente sabe que existem múltiplas inteligências. Por exemplo, o Neymar, ele tem uma inteligência sinestésica, espacial ali, que a gente não tem, né? Ele sabe chutar uma bola como nenhum de nós. Um pintor, um músico tem inteligência artística, né? Enfim. E quando a gente fala da questão da inteligência, da função da inteligência, né? Dessas múltiplas inteligências, você acha que essas outras também se aplicam no mesmo nível e da mesma forma que a inteligência intelectual? Você falou de chutar a bola, eu lembrei de uma coisa aqui, né? Nós estamos tão saudosos, né, Abílio? Eu já demonstrei minha capacidade de chutar a bola, né, lá no Power Play, lembra? A gente alugava a quadra lá, né? A gente era ali do lado do Power Play. do José de Assis. José de Assis, né? Mas coisas da mocidade, né? Eu não chutava nada. Isso. Era parceiro na ruindade. Mas é isso, sabe, William? É justamente isso. Acho que a inteligência, né? A gente tentando assim conceituar a inteligência, né? Na verdade, a inteligência não é só essa capacidade de ganhar conhecimento teórico, né? Mas essa capacidade de raciocínio, né? De associações, de ponderações entre o que é conveniente e o que é adequado, e também o equilíbrio das emoções, né? Tanto é que existe aí essa expressão, né? Inteligência emocional, né? Ou essa... Esqueci, tem outra expressão também para a inteligência emocional, que é o relacionamento social, alguma coisa assim. Então, na verdade, essa inteligência é justamente essa capacidade geral, né, de captação de conhecimentos técnicos, teóricos, mas também de ponderações, de equilíbrio, né? Então, toda essa capacidade, né, são instrumentos para que a gente possa se desenvolver e desenvolver essas potencialidades, né, espirituais. Que, na verdade, que potencialidades são essas? Esse autoconhecimento. Então, quer dizer, na área de emoções, o que eu posso me conhecer sobre as minhas capacidades, sobre a minha forma de reagir, né? De me relacionar com as pessoas? Igual, por exemplo, quando eu sou agredido, né? Como que é a minha forma de reagir? O que eu analiso no outro, né? E como que eu me ponho? Qual que é a minha postura diante disso? Na área de conhecimento, se eu tenho a oportunidade de conhecer de uma ciência, por exemplo, né? Por exemplo, na área do direito, eu faço um mestrado, um doutorado, um PhD, tenho muito conhecimento. O que isso, né, vai me ajudar no meu eu e nos outros jardins da minha vida, ou seja, na minha família, na comunidade que eu vivo? O que aquilo pode contribuir na comunidade, por exemplo, que eu vivo? Ou seja,
como que eu vou usar esse instrumento que está afinado, né? Então, falei aqui sobre a parte emocional, a parte também teórica, né, de conhecimento humano, e também a gente pode ampliar isso, né, para a área, por exemplo, de ponderações, né, de capacidade de ponderações, né, de raciocínio, né, no sentido do que é mais adequado, o que não é, em diversas áreas, né, no relacionamento humano, né? Então, quer dizer, na verdade, a inteligência ela é ampla. A inteligência não é o conceito restrito só de conhecimento humano ou teórico, né? Uma boa cozinheira poderia, né, aplicar isso, a inteligência que ela tem na cozinha para esse, né, para essa contribuição aí geral, como você falou, né, por exemplo. Aí é que está, né? Esse é o grande desafio, até o Abílio comentou isso, né? Como que, por exemplo, uma habilidade, né, na cozinha ou no futebol, ou, por exemplo, uma habilidade dessa que eu tenho facilidade, que eu tenho melhor capacidade de apreensão, por exemplo, de conhecimentos, como que eu vou aplicar isso para mim? O meu desenvolvimento também de habilidades eternas, espirituais, como que aquilo vai contribuir com a minha família, na comunidade em que eu vivo? Essa resposta não dá para a gente listar aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque a vida de cada um é de cada um. E aí é o grande desafio, por isso a importância de não termos o excesso de vaidade, para que a gente se dê a oportunidade de olhar no espelho e falar, olha, em que com essa dádiva divina, com esse instrumento, isso é importante nós entendermos que essas habilidades ou habilitações é um instrumento. Em que esse instrumento pode contribuir para o meu aperfeiçoamento? Para o meu aperfeiçoamento. Quanto tempo do dia a gente está parando para pensar sobre isso? Ou a gente está vivendo por viver? Deixando um dia passar após o outro, um dia após o outro, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e a gente está na mesma, eu não sei qual a minha missão na Terra. Uma coisa é certa, a nossa missão real é sairmos daqui melhor do que entramos. Agora, o propósito em cada área, ou seja, onde nós queremos chegar, isso a gente precisa parar e pensar. Se eu sei fazer um tricô, e é isso que eu sei, ou que eu posso fazer hoje, porque as minhas habilidades é isso, como que isso pode me ajudar? Por exemplo, né, William, uma coisa que é importantíssima, olha só, às vezes na hora de fazer o tricô, eu posso desenvolver a minha meditação, né? A meditação sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar até nos meus pensamentos. Eu estou ali fazendo meu tricô, por exemplo, 1 hora, 2 horas fazendo tricô. Não, você não está produzindo nada. Será que eu não posso produzir um autoaperfeiçoamento, por exemplo, na oração? Né? Refletir sobre o meu dia de ontem para que amanhã eu não repita coisas equivocadas, utilizando aquela fórmula de Santo Agostinho, né? De parar 5 minutos para pensar para eu ser melhor do que eu fui ontem. Um tricô, né? É bom saber que você faz tricô. Agora, o nosso excelentíssimo presidente do Centro Espírita de Evangelização, Eurípides Barçanufo, ele quer também falar alguma coisa. Vossa Excelência está com a palavra. Abre o áudio, Eurípides. Eurípides, Você abre foi o avisar áudio. o áudio para o Eurípides e avisou tá. o Eurípides. Eu estava dizendo que se essa excelência aí é para aguçar a vaidade, porque nunca houve esse tratamento. Não, mas eu quero parabenizar o Wesley, a participação de todos aí, do Abílio, do William, do Cláudio, de todo mundo. Um abraço à dona Geni.
E parte do que eu ia falar, o Wesley acabou de esboçar. Eu acho que, contextualizando, eu estou lendo aquele livro do... É palestrante nosso aqui, gente, o Elias Inácio. Ele tem lá, ele escreveu Contextualizando Kardec. Muito interessante para que a gente leia isso. E eu acho que quando foi posto esse título, né, a missão do homem inteligente na Terra, você vê isso no século XIX, a questão da inteligência eu acho que não tinha a amplitude que foi exposto aí pelo Wesley e foi debatido por todos. Por quanto hoje eu acho que considero que, ainda mais com a disponibilidade de conhecimento acessível a todo mundo, que todos nós temos uma missão, como já foi dito aí, né? Todos nós temos uma inteligência, ou para A, ou para B, ou para C, mas todos nós temos uma inteligência. Então, que ninguém se julgue realmente, né, acima de ninguém, porque cada um é bom em alguma coisa. Não há quem não seja bom em nada. Nem que seja por mal, o caboclo vai ser bom. Né? Embora isso aí é uma coisa que ele vai ter que tratar mais aprofundadamente. Então, era só isso que eu queria acrescentar, que eu acho que hoje, talvez, o título da lição não seria mais este. Né? Por quanto que o conhecimento é tão acessível e tão vasto a todos, que eu acho que o título seria não a missão do homem inteligente na Terra, mas seria a nossa missão, por exemplo, sei lá. É a minha maneira de pensar. Desculpa, mas não estou desconcordando de ninguém. Obrigado pela oportunidade. Quer comentar alguma coisa, Wesley? Não, só agradecer, né, Eurípides Jerônimo, né? Eu fico muito feliz. Agradecer a oportunidade, né, da gente estar discutindo isso aqui. Agradecer a ele aí pela condução, né, da casa. E muito grato mesmo, né, porque é a nossa, como eu disse, o nosso berço, né? E eu fico muito emocionado, né, com esse cuidado, né, com esse nosso berço. E é justamente isso, né? Todos nós, né, temos instrumentos para o nosso desenvolvimento, né? E o mau uso, né, desses instrumentos nos é alertado todos os dias por diversas formas, né? E nós precisamos ficar atentos, né, a esses alertas, né, para que nós amanhã não sejamos privados, né, dessas habilidades, né, como disse, bem lembrou o William, né, essa inteligência nos diversos aspectos dela, né, para que a gente não seja privado para desenvolver outras áreas, porque nós somos seres integrais, né, ou seja, temos inúmeras potencialidades que precisamos desenvolver e que nós possamos desenvolver sem privação, com o mínimo de privações possíveis, né? É uma luta, não é brincadeira, né? Mas por isso que estamos aqui encarnados, né? E com essa oportunidade, graças a Deus. Né? Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta ou alguma consideração? Tranquilo? Então podemos ir caminhando para o encerramento da reunião dessa noite? Então, com isso, eu gostaria de pedir à nossa irmã Sirlene, se for possível, Sirlene, tem como você fazer a prece final para a gente? Sim, fazer um print primeiro, Cláudio? Vamos fazer um print, todo mundo sorrindo. Você abre a sua câmera, Ana Maria, Marília, quem quiser abrir a câmera, fique à vontade, tá? Aqui. Todo mundo dando aquele sorrisão lindo, largo, de ver Deus. Espera aí, tem mais gente abrindo ali. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Tá. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados até o nosso Mestre Jesus, porque no momento de estudo, o nosso pensamento é um pensamento sóbrio, é um pensamento só no bem, então já estamos sintonizados com o plano espiritual superior. E a nossa prece sempre tem que começar com agradecimento, porque são tantas as coisas que Deus nos dá, tanta proteção, tanto cuidado, tanto zelo conosco. Mesmo quando esquecemos de pedir, Deus providencia todo bem,
todo conforto para a nossa vida. Por isso, agradecemos imensamente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nosso anjo da guarda e todos os espíritos que nos amam, desencarnados e encarnados, que velam pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar no dia a dia. Muito obrigada. E rogamos ao nosso Mestre Jesus que continue nos guardando, nos protegendo. E pedimos, Senhor, que esse sentimento de amor que nos une, que seja cada dia mais forte e que se estenda cada dia para mais pessoas, porque todo número de pessoas que amarmos é pouco. Muito obrigada, Jesus, por esse conforto, por esse consolo maravilhoso que o Senhor nos dá, que são as pessoas que amamos. E rogamos a Ti, abençoe todos aqueles que neste momento estão em sofrimento, principalmente os irmãos vitimados pela Covid, que sejam os desencarnados, que sejam os encarnados, e também os seus familiares que sofrem a perda dos seus entes queridos. Que o teu conforto também se estenda a eles. Abençoe, Mestre Jesus, o Centro Espírita de Evangelização Eurípides Barçanufo e toda a equipe diretiva e cada trabalhador que ali contribui com o crescimento daquela casa, para que o objetivo seja sempre atingido, que é o bem. Obrigada, Senhor Jesus, e esteja sempre conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Que assim seja. Muito Boa obrigado. noite a Obrigado, todos, Wesley. pessoas. Que bom Obrigada, vocês. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Um grande abraço aí a todos. Um abraço muito forte. Wesley, muita saudade. Pois é. Que bom revê-lo. Saudade demais, viu? Não é fácil, Wesley, espero vê-lo no aniversário da nossa casa. Ó, maravilha. Agora em novembro, não é? Se eu não me engano. Isso. Dia 27. Hã? É. Dia 27 de novembro. 27. Eu lembrava que era novembro. Pessoal, fique com Deus. Então, Rosa, um abraço, Marília. Um abraço. Um abraço, Marília, já foi. Mãezinha, beijão. Abílio, um abraço. William. Beijo, Geni. Beijo.